Demonstrar lealdade e receber em troca traição certamente é algo terrível. E basicamente foi essa a dinâmica que marcou a história de um homem chamado Urias na Bíblia. E o pior de tudo é que a traição que Urias sofreu veio de alguém que era muito sensível à palavra de Deus. Alguém que se preocupava intensamente em viver de acordo com os preceitos do Senhor. Alguém que, não por menos, é identificado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Obviamente, estamos falando do rei Davi. E ser traído por uma pessoa ímpia já é algo muito doloroso. Mas ser traído por uma pessoa temente a Deus, de fato é algo ainda pior. A verdade é que na famosa e emblemática história de Davi, uma história de tantas conquistas, realizações e bênçãos, a história do rei mais importante da monarquia israelita, o maior escritor do livro de Salmos, o ancestral do próprio Senhor Jesus, nessa história há também Urias. Todas as realizações de Davi, por maiores que elas tenham sido, jamais foram capazes de esconder o seu erro com Urias. Por isso, ao se falar sobre a história de Urias, é impossível não pensar na queda de um homem de Deus. E neste vídeo, você vai entender tudo o que a Bíblia diz sobre quem foi Urias. Que ocupou um posto no exército do rei Davi. O nome Urias basicamente significa minha luz é Yahweh. Esse nome era comum nos tempos bíblicos e designa pelo menos 4 personagens na Bíblia, incluindo o sumo sacerdote da época de Isaías durante o reinado de Acás, um profeta fiel ao Senhor contemporâneo de Jeremias e um sacerdote do período pós-exílio. O Urias do qual estamos falando era um hitita ou um heteu. Esses dois termos se equivalem na literatura bíblica. Para quem não sabe, os heteus eram um povo indo-europeu que em cerca de 2000 a.C. estabeleceu um império na Anatólia Central, território da atual Turquia. Porém, a identidade dos heteus citados na Bíblia é muito discutida. Considerando o período e o contexto histórico das passagens bíblicas em que essas pessoas são mencionadas, há diferentes interpretações sobre os heteus bíblicos, mas as principais consideram que geralmente eles eram povos heteus que em algum momento migraram para a região de Canaã e seus territórios próximos, ou que eram habitantes de reinos do norte da Síria durante o primeiro milênio antes de Cristo, normalmente designados como neo-heteus. No caso específico de Urias, muito provavelmente ele era um neo-heteu sírio. Inclusive, nós sabemos que a base do exército de Davi era formada por tropas mercenárias estrangeiras. Seja como for, fica claro na narrativa bíblica que Urias era um estrangeiro. Porém, Urias residia em Jerusalém, e considerando o significado do seu nome e o exemplo de sua conduta, parece coerente sugerir que ele havia aderido à religião hebraica. Alguns comentaristas até enxergam no comportamento de Urias uma certa preocupação em observar a festa dos tabernáculos. A Bíblia diz que Urias era casado com uma mulher chamada Batseba, filha de Eliã e neta de Aitofel, o Gilonita. Mas a Bíblia não fornece nenhum detalhe específico sobre o relacionamento entre Urias e Batseba. O destaque de Urias nas Escrituras deve-se principalmente ao episódio do adultério de Davi com Batseba, na época sua esposa. E a Bíblia registra que a tragédia de Urias começou quando ele estava longe de sua casa. O texto bíblico informa que Urias estava na guerra contra os amonitas, na época em que as tropas israelitas estavam investindo contra a capital amonita Rabá, sob o comando de Joabe. O rei Davi, que não estava na guerra, numa tarde enxergou do terraço do seu palácio uma bela mulher se lavando. A princípio, ele não sabia quem era aquela mulher, mas rapidamente foi informado de que se tratava da esposa de Urias. Mesmo assim, Davi não se intimidou com o fato de Batseba ser uma mulher comprometida e mandou que seus mensageiros a trouxessem. Aquela era a ordem do rei, e certamente Batseba não teve como resistir. Ela foi até Davi, se relacionou com ele e depois voltou à sua casa. Mais tarde, Batseba descobriu que havia engravidado. Mas como Urias ainda estava acampado com as tropas israelitas, obviamente o filho não poderia ser dele.
Então, a mulher de Urias mandou avisar Davi sobre a gravidez, e foi a partir daí que o rei de Israel começou a tramar o seu plano terrível. Primeiro, ele ordenou que Urias fosse enviado por Joabe de Rabá a Jerusalém. A ideia de Davi era fazer com que Urias voltasse para casa e se relacionasse com Batseba, dando a possibilidade de a gravidez daquela mulher ser justificada junto a Urias. Porém, Davi não contava com a persistência e a lealdade de Urias. Quando chegou a Jerusalém, Urias se encontrou com Davi, que fingiu procurar saber de notícias sobre a batalha. Depois, Davi ordenou que Urias fosse para casa descansar e, em seguida, lhe enviou um presente da mesa real. Mas ao invés de Urias ir para casa, ele resolveu se deitar à porta do palácio, junto com os servos do rei. Então Davi foi informado que Urias havia ficado no palácio e o questionou sobre o motivo de ele não ter ido para casa. E a resposta de Urias a Davi revelou o tamanho de sua lealdade. E disse Urias a Davi: a arca, e Israel e Judá ficaram em tendas. E Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados no campo. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com minha mulher? Pela tua vida e pela vida da tua alma, não farei tal coisa. E no outro dia, a Bíblia diz que Davi até convidou Urias para um banquete com o objetivo de embriagá-lo. Porém, mesmo assim, Urias não foi para casa e preferiu dormir na porta do palácio a fim de manter seu posto de soldado. Então, ao perceber que não conseguiria fazer com que Urias se encontrasse com Batseba, Davi escreveu uma carta a Joabe e a enviou pelo próprio Urias. Aquele soldado leal nem imaginava que estava servindo como mensageiro de sua própria sentença de morte, pois na carta de Davi havia ordem para que Joabe colocasse Urias na frente da maior batalha e fizesse com que as tropas israelitas o abandonassem ali, para que ele fosse ferido e morto. Joabe seguiu suas instruções e Urias morreu na batalha. Já em Jerusalém, ao saber da morte do marido, Batseba se lamentou, mas depois, terminado seu período de lamento, Davi mandou que a trouxessem ao palácio e ela se tornou uma de suas esposas. Portanto, Urias morreu sem nem mesmo saber que havia sido traído pelo rei a quem tinha jurado lealdade, e que sua esposa estava grávida de outro homem. Ele morreu sem saber que estava sendo vítima de um homem a quem tanto admirava, um homem temente a Deus, mas que havia permitido que seu coração fosse dominado pelo pecado. Davi, por outro lado, pensava que seu pecado ficaria definitivamente encoberto. Batseba, inclusive, chegou a dar à luz ao filho que esperava de Davi. Porém, Davi tinha conseguido esconder seu pecado de Urias e de outras pessoas, mas não conseguiu esconder de Deus. Parece que o rei de Israel havia se esquecido de que não há nada encoberto perante os olhos do Senhor. E a Bíblia relata que o Senhor enviou o profeta Natã para confrontar a Davi por causa de seu grave pecado contra Urias. Através do profeta, Deus relembrou Davi a respeito de como ele o havia escolhido como rei, o livrado de seus inimigos e o abençoado muito. E apesar disso, ele tinha praticado aquele mal. Então Deus anunciou a Davi que, assim como ele havia ferido Urias à espada e tomado a sua mulher, a espada não se apartaria de sua casa, e suas mulheres também seriam tomadas por outro. E nada disso aconteceria escondido, como Davi tentou fazer, mas aconteceria de forma pública perante todo Israel. E tão logo a cobrança do Senhor veio sobre Davi, e seu primeiro filho com Batseba adoeceu e morreu. Depois, a sequência da história da família de Davi foi marcada por tragédias. E num determinado momento, um de seus próprios filhos, o Absalão, tomou suas mulheres perante o povo de Israel, tal como o profeta Natã havia anunciado. E esta triste história envolvendo Urias é mais uma prova de que, a parte da graça de Deus, não há ninguém realmente bom e justo que mereça, por méritos próprios, o favor divino. Agora, escreva nos comentários se você já sabia quem foi Urias na Bíblia. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal se ainda não se